Terça-feira da oitava da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia do mundo de hoje. Bem, oitava da Páscoa. A nota original é tão bonita, tão excelente, que é preciso mantê-la. Como eu sempre recordo aquela sobremesa que você come bem devagarinho antes que ela termine, dado o prazer que ela causa. Pois bem, a Páscoa é apresentada como, como uma deliciosa experiência infinita de prazeres, de conhecimento e, sobretudo, de mudanças. Porque a Páscoa, depois da Quaresma, e em parte não como consequência dela, mas como motivação e razão da Quaresma, a Páscoa é a razão da Quaresma, trouxe-nos muitos frutos. E esses frutos agora vão ser amadurecidos durante 50 dias. Bem, domingo ouvimos o Evangelho de São João, capítulo 20, 1 a 18, no qual, sem dúvida nenhuma, lá está o túmulo vazio. E nós sabemos, 21 a 9, porque 10 a 18 é o encontro com Santa Maria Madalena. Mas aqui o que está em jogo é este túmulo vazio. E hoje vamos em direção da primeira leitura. Espero que meus ouvintes queridos percebam a presença do livro dos Atos dos Apóstolos, do qual falarei alguma coisa na quinta-feira ou em outro dia. Esse livro vai acompanhar-nos durante toda a Páscoa. Não há Antigo Testamento lido durante a Páscoa. Interessante, né? Enquanto o Antigo Testamento é obrigatório na sequência das leituras durante todo o ano, durante os 50 dias de Páscoa, não. A primeira leitura será sempre este primeiro e magnífico fruto da Páscoa, que é a Igreja Apostólica. Este São Pedro ousado, janelas abertas e uma fala prorrompente, uma fala intensa, uma fala que tem um desempenho magnífico, porque por fim a palavra de São Pedro, que não é mais um titubear diante das coisas do mistério, é a palavra do querigma, anunciado, personalizado e assumido pela Igreja. É a doutrina que começa a desenvolver-se a partir da mais intensa e correta compreensão dos Evangelhos. Estamos no capítulo 10, nos versículos 34 e 37 a 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo bem, curando todos os que eram oprimidos pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém, e eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo
e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Que é dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Bem, esse tomar a palavra que vai caracterizar a presença de São Pedro nos Atos dos Apóstolos indica, sem nenhuma dúvida, o papel magisterial de São Pedro. O Papa, esta figura do bispo de Roma, esta figura que será sempre presente enquanto a igreja existir, este Papa toma a palavra. É Pedro. Toma a palavra para assumir vários compromissos. O primeiro é aquele de afirmar os significados de tudo o que aconteceu. Interessante, ele não é um simples biógrafo de Jesus, e o é, já que ele mesmo diz que ele e os outros 11 são testemunhas oculares. Não estão falando de coisas que ouviram dizer, não, estão falando de coisas que sabem. Aqui abro parênteses, porque às vezes os católicos, nós, falamos como se Jesus fosse alguém de quem ouvimos falar. A catequese que ficou na catequese leva muitos católicos a falarem de Jesus como uma fala em terceira pessoa. Falta intimidade com o Mestre, porque ao nos tornarmos cristãos, e portanto pelo batismo, Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, somos também testemunhas oculares. Ora, do que fala São Pedro? Primeiramente, relaciona, isso é muito importante em Atos dos Apóstolos, relaciona Jesus ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus o ressuscitou, Deus o constituiu, e São Pedro começa a sua alusão a Cristo com o batismo, claro. Ele diz: Deus o ungiu com a força do Espírito Santo. Então, isso quer dizer, e isso vai ser dito no fim do seu discurso, significa Deus o ungiu com força de Espírito Santo. Significa dizer que Jesus era o Messias, o Christos, o ungido. Por isso eu disse que todo cristão, isto é, todo ungido, ou tem experiência pessoal de Cristo, da qual dá testemunho, ou fala como um historiador. Mas ainda, gosto de acentuar esta questão, passou fazendo o bem, 2 pontos, curando a todos os que estavam oprimidos pelo demônio. Esta dimensão redentora de Cristo. Por onde Cristo passa, o homem se torna livre. Porque, para os ateus, pobrezinhos agnósticos, ateus, o homem é livre quando se livra de Deus. Eles se vantam de dizer: não tenho religião, Deus não existe, por isso eu mando no meu nariz. Pobrezinho. Só o encontro com Deus, em Jesus Cristo, nos torna livres. Ao contrário, fora de Deus, a escravidão demoníaca. Depois a igreja é apresentada como aquela que pode falar de Cristo como testemunha. E testemunha escolhida, nós que comemos, bebemos com Ele depois da ressurreição, e não somos testemunhas na massa dos testemunhos, nós somos testemunhas porque Deus nos designou de antemão. Bonita essa expressão. A igreja é o povo de Cristo de antemão, escolhida para
ser seu porta-voz, emprestar a Cristo no tempo nossa voz, nossa consciência, nosso sangue, nosso amor. Mas ainda o texto finaliza-se, melhor dizendo, o discurso de São Pedro finaliza-se com a, a confissão da identidade plena de Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. É uma palavra-chave que precisamos entender para aprofundar os discursos, o alcance dos discursos de São Pedro, é a palavra escatologia. Aquele reino aparentemente e unicamente terrestre, aparentemente. Agora é terrestre e celeste, porque a igreja é porta-voz de um juiz de alfa a ômega da humanidade. Juiz de vivos, nós, juiz dos mortos. E por fim, porque ele é juiz? Porque veio e pelo seu nome houve a remissão dos pecados. Bem, concluamos o nosso programa desta segunda-feira, terça-feira da oitava da Páscoa. Aleluia! Agradecido, saúdo todos os meus ouvintes.